Nesta Semana Santa, a nossa entrevista especial de sábado é com o cardeal arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno. Ele conversou com o repórter Otávio Baldim e falou do significado da Páscoa, a relação com o Papa Francisco e também sobre temas relacionados à política no país. Confira. Nesse fim de semana especial para os católicos, quando eles recordam a crucificação e a ressurreição de Cristo, a nossa conversa deste sábado é com o cardeal arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Raimundo Damasceno Assis. Dom Raimundo, obrigado pela participação do senhor aqui no Band Cidade, por ter aceito nosso convite. Um prazer é todo meu. Minha saudação a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Dom Raimundo, os católicos viveram nos últimos 40 dias a Quaresma, que recorda o sofrimento de Cristo. No último domingo foi o Domingo de Ramos, que lembra a chegada de Jesus a Jerusalém. Nessa semana foi a Semana Santa, a preparação para a ressurreição de Cristo. Que mensagem que esse período deixa para os católicos, Dom Raimundo? Para nós, a Páscoa, como o próprio nome indica, é passagem. Nós celebramos a passagem da morte para a ressurreição. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, como nós professamos no credo, ao terceiro dia. Portanto, celebrar a Páscoa é celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, né? Sobre o demônio. E nós cristãos, ao celebrarmos a Páscoa de Cristo, estamos também celebrando a nossa Páscoa, porque Cristo nos fez participantes também dessa vitória. Desde o nosso batismo, fomos sepultados com Cristo na água da pia batismal para ressuscitar para uma vida nova. Dom Raimundo, no ano passado, durante as eleições, todos os candidatos à presidência da República assinaram um documento se comprometendo a apoiar a reforma política. A CNBB leva esse assunto como bandeira. O que o senhor tem achado do desenrolar dessas discussões? Nós sabemos que quem faz a reforma política é o Congresso Nacional. Não é a igreja, e propriamente não é a sociedade, isso é uma competência do Congresso Nacional. E a CNBB também tem uma proposta, apresentou uma proposta que ela julga que é boa para o país. Não considera que seja a proposta mais perfeita, a melhor de todas para o país. Mas com a proposta apresentada pela CNBB e apoiada por uma série de entidades da sociedade civil organizada, são mais de 100 dessas entidades que apoiam também esse projeto, que está resumido em 4 pontos, né, fundamentais. É o financiamento público das campanhas dos candidatos, portanto proibindo o financiamento de empresas, né, para os candidatos na campanha ou para os partidos. Depois, uma maior representatividade das mulheres, também numa alternância nas listas, né, dos candidatos, de mulheres e homens. Depois, a regulamentação daqueles instrumentos constitucionais de participação do povo, né, nas decisões também. E a questão da eleição em 2 turnos. Você votaria no partido e no projeto do partido. Nós sabemos que os nossos partidos hoje não têm projetos. Você vota num candidato, mas sem saber o que ele vai fazer, quais as propostas ele defende, qual é o projeto do seu partido. Nós não sabemos. São todos, de certo modo, iguais, os projetos entre os partidos. E depois o voto no segundo turno. Isto é, em lista, apresentada pelos partidos, mas a eleição, a escolha do eleitor é totalmente livre. Ele vota em quem ele quiser. Dom Raimundo, nesses primeiros meses do mandato da presidente Dilma Rousseff, o senhor teve algum encontro com ela? Chegou a conversar com a presidente sobre esse início do governo dela? Tivemos com a presidenta logo faz 15, 20 dias, entende? A presidência toda esteve com a presidenta. Foi um encontro muito agradável, muito bom, entende? E onde nós fizemos também nossas, digamos, reivindicações, ou pelo menos apresentamos a ela nossas preocupações, entende? E creio que ela acolheu muito bem. Algumas questões eram de interesse da igreja, como é o caso do FIES, o financiamento dos estudantes, né? Depois a questão, nós falamos também do ajuste fiscal. É claro que o ajuste fiscal
deve ser feito, mas acima do mercado, acima do lucro, está a pessoa humana. De modo que você, através do ajuste fiscal, não pode penalizar as pessoas mais necessitadas. Então, tem que haver um equilíbrio. Outro assunto que tem sido muito discutido essa semana é a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Esse assunto agora está numa comissão na Câmara dos Deputados, ainda tem um longo caminho a percorrer para ser aprovado ou não. Qual a posição da Igreja Católica, Dom Raimundo, aqui no Brasil, a respeito desse tema? Nossa posição sempre foi de manter a idade penal como está atualmente, entende? Não rebaixar a idade penal, entende? Para os 16 anos. Porque nós achamos que não é uma solução aparente, entende? Porque os menores caem justamente muitas vezes na criminalidade porque são seduzidos também por organizações criminosas. Então eu creio que o adulto que seduz o menor para o crime, esse deveria ser punido e com muito mais severidade ainda. Certamente, se ele soubesse que teria uma pena bem maior, ele certamente não aproveitaria de menores para praticar o crime, porque colocando o menor, de certo modo, como escudo seu, entende? E, além do mais, nós sabemos que nossas casas hoje, que acolhem os menores infratores, não estão em condições de recuperá-los, de educá-los, de prepará-los para se inserir novamente na sociedade. Então nós vamos aumentar mais os presos nas nossas cadeias, que já não formam, não educam ninguém para se inserir na vida social. O senhor participou do conclave que elegeu o Papa Francisco como o novo líder da Igreja Católica. Como é a relação de vocês, Dom Raimundo, ainda mais depois da passagem do Papa Francisco aqui por Aparecida, em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude? Não, a relação dos cardeais com o Papa é uma relação, digamos assim, bastante próxima. Os cardeais, né, são conselheiros próximos do Papa, né? Embora o Papa tem a liberdade, é claro, de se aconselhar com qualquer bispo, com qualquer especialista, em qualquer área, entende? Mas os cardeais têm essa função de colaborar com o Papa no governo da Igreja. E o Papa Francisco, pelo seu estilo, é uma pessoa muito próxima de todos em geral. Eu diria até dos cardeais também, de um modo muito particular, entende? E ele está se esforçando justamente para exercer o seu pontificado sempre de uma maneira muito colegial. Creio eu, está realizando um pontificado muito frutuoso para a Igreja e muito apreciado em geral, até por quem não é católico, por quem não é cristão, é apreciado. Dom Raimundo, o senhor já completou 75 anos e quando o bispo chega a essa idade, a recomendação da Igreja Católica é que ele faça o seu pedido de renúncia ao Papa. O senhor já fez esse pedido, mas ainda não foi aceito pelo Vaticano, Dom Raimundo? Eu já fiz a minha renúncia no tempo do Bento XVI, entende? Quando completei 75 anos. E até agora me mantenho aqui como arcebispo, porque não recebi nenhuma outra informação de que a minha renúncia foi aceita e que, portanto, já está sendo providenciado o meu sucessor. Até agora, nenhuma informação a esse respeito, de modo que eu continuo no cargo com muita disponibilidade, com muita alegria, colocando tudo nas mãos de Deus, nas mãos do Papa Francisco. Eu me sinto preparado para deixar o cargo a qualquer momento e entregar, digamos, o governo da Arquidiocese ao meu sucessor com muita alegria e, sobretudo, com muito agradecimento a Deus pelo que eu pude fazer em Aparecida nesse período que eu estou aqui, já de 11 anos, e pelo que eu pude fazer pela Igreja, porque eu tive uma caminhada realmente que me levou a passar por os mais diversos cargos na Igreja, tanto na América Latina como no Brasil, em plano nacional, e agora como cardeal também em plano universal. E para esse fim de semana, Dom Raimundo, quando os católicos comemoram a Páscoa, a ressurreição de Cristo, queria que o senhor deixasse uma mensagem para os telespectadores da Band. Bom, eu desejo que todos vivam realmente a celebração da Páscoa, nesse sentido de que a Páscoa é a vitória do Cristo sobre a morte e que nós também devemos celebrar a Páscoa celebrando a nossa própria Páscoa, isto é, passando para uma vida nova, uma vida de mais distante de Deus, para uma vida de maior comunhão com Ele, uma vida mais indiferente, egoísta, individualista em relação ao nosso próximo, para
para uma vida de maior solidariedade com Ele e, sobretudo, de maior atenção aos mais necessitados. E que nós possamos nunca perder a esperança quando acreditamos no Cristo ressuscitado. Raimundo, obrigado pela participação do senhor, ter aceito o convite aqui do Band Cidade. Certo, é um prazer meu, sempre que há oportunidade, né, de atender os meios de comunicação, eu faço com muito prazer. Obrigado, Raimundo. Nossa conversa deste sábado foi com o cardeal arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno Assis. A gente volta aí no estúdio do Band Cidade. E daqui a pouco tem as notícias do esporte, a previsão do tempo e também as opções culturais para o fim de semana. A gente volta já, agora às 7h10.